A prisão mais cruel da Terra não tem grades, nem trancas, nem paredes de concreto. Ela é invisível, mas poderosa. Está dentro da mente, na forma de crenças limitantes, medos herdados, dúvidas implantadas e verdades que nunca foram suas. Se você nasceu livre, por que vive como prisioneiro? Prisioneiro da opinião dos outros, do passado que não pode mudar, do fracasso que ainda nem aconteceu, do medo de tentar e descobrir que poderia ter vencido. Você já sentiu lá no fundo que estava destinado a mais? Que havia uma grandeza silenciosa dentro de você, sufocada pelo barulho do mundo? Não é ilusão, é memória ancestral. É o sussurro dos que vieram antes, que também sonharam com liberdade, com abundância, com propósito. Mas muitos se calaram. E você ainda pode escolher. Porque enquanto alguns se conformam com o que é, outros decidem se transformar no que poderiam ser. Foi assim com Thomas Edison, que ouviu de seus professores que era burro demais para aprender qualquer coisa, e mesmo assim, desafiou a escuridão até criar a luz. Foi assim com Abraham Lincoln, que perdeu eleição após eleição, sofreu perdas inimagináveis, caiu, levantou e caiu de novo, até que sua resiliência o levou à presidência dos Estados Unidos. Foi assim com Walt Disney, demitido por falta de criatividade antes de construir um império de imaginação. Eles não foram escolhidos. Eles escolheram. Escolheram acreditar. Escolheram continuar. Escolheram libertar a mente. E você? O que tem escolhido todos os dias ao acordar? Tem escolhido a urgência ou o propósito? A pressa ou a direção? O medo ou a coragem? Não são grandes decisões que moldam seu destino. São as pequenas, repetidas em silêncio, quando ninguém está vendo. É a batalha diária, invisível, solitária, entre quem você é e quem nasceu para ser. A mente é o campo de batalha, e cada pensamento é uma semente. Cultive dúvida, colherá hesitação. Cultive medo, colherá paralisia. Mas cultive fé, cultive visão, cultive a crença de que você é capaz de crescer, aprender, expandir, e o mundo mudará ao seu redor. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas isso só se torna verdade quando você ousa enfrentar as mentiras que aprendeu a chamar de verdades. Porque ninguém nasce acreditando que não é suficiente. Alguém ensinou isso a você. Talvez foi a escola, talvez foi a família, talvez foi a sociedade. Mas agora a pergunta não é mais de onde veio isso, e sim, por que ainda está aqui? Liberar a mente é mais do que uma metáfora. É um ato revolucionário. É o início da transformação. Você precisa aprender a desconfiar das vozes internas que dizem que não vale a pena tentar. Porque muitas vezes essas vozes não são suas. São ecos do medo de outras pessoas. E se você não silenciar essas vozes, vai repetir a história de quem desistiu antes de você. A mentalidade de crescimento começa quando você troca o eu não consigo pelo ainda não consigo. É pequena a diferença nas palavras, mas gigantesca na alma. Um diz fim, o outro diz jornada. E jornada exige clareza. Clareza é poder. Não saber o que você quer é como tentar pilotar um avião no nevoeiro, com combustível limitado. Você pode até voar, mas vai rodar em círculos, consumir energia e, no final, cair por falta de direção. A maioria das pessoas não falha por falta de talento. Elas falham por falta de clareza. Elas nunca definiram o que realmente importa. Elas se perdem em listas, distrações, urgências que não levam a lugar algum. Vivem ocupadas, mas não evoluem. Estão sempre correndo. Mas para onde? Você precisa parar de correr atrás de tudo e começar a correr atrás do que é seu. Imagine um raio de sol passando por uma lupa. Se estiver disperso, esquenta. Mas se for concentrado, queima. Clareza é a lupa e sua mente é o sol. Quando você foca com intensidade, com direção, com obsessão construtiva, o impossível se dissolve. Obstáculos viram degraus. O caos externo se curva à sua ordem interna. Mas sem clareza, até oportunidades parecem problemas, e clareza só vem quando você desacelera o barulho e começa a escutar aquilo que nunca grita,
sua intuição. Aquela voz interna que já sabe o que fazer, mas que você tem ignorado em nome da lógica dos outros. É por isso que tantos gênios foram chamados de loucos, porque ousaram confiar em uma visão que ainda não existia no mundo físico. Henry Ford foi ridicularizado por querer produzir carros em série. Diziam que, se ele perguntasse às pessoas o que elas queriam, teriam dito: cavalos mais rápidos. Mas Ford viu além, porque a visão precede a realidade. Você precisa começar a ver com os olhos da alma, não com os olhos do medo. Você precisa enxergar o invisível antes de tocar o impossível. E não se trata de mágica. Trata-se de mente. Sua mente é a ferramenta mais poderosa da criação. Ela constrói, destrói, reinventa. E quando alimentada com propósito, ela se transforma em um farol. Um guia que corta o nevoeiro da dúvida e te mostra o caminho de volta para si mesmo. Mas visão sem propósito é só fantasia. E propósito é mais do que um objetivo. É um chamado. É algo que queima por dentro. Algo que você faria mesmo que ninguém aplaudisse, mesmo que ninguém pagasse, mesmo que ninguém visse. Porque não se trata de reconhecimento, se trata de alinhamento. Você veio ao mundo para viver com propósito, não para sobreviver por obrigação. Seu trabalho não é um castigo, sua rotina não é uma sentença, sua vida não é um acidente. Tudo muda quando você para de buscar sentido nas coisas e começa a colocar sentido em tudo o que faz. Propósito é o que transforma tarefas em missão. É o que dá significado ao suor. É o que conecta você com algo maior do que si mesmo. E é exatamente nesse ponto em que muitos desistem. Porque propósito exige disciplina. E disciplina não é castigo. Disciplina é liberdade. É a ponte entre o que você quer e o que você conquista. Sem ela, tudo vira ideia. Com ela, até os dias difíceis viram combustível. O mundo aplaude o talento, mas é a disciplina que constrói a lenda. É fácil ser comprometido quando está tudo indo bem. Difícil é continuar quando não há aplausos, quando ninguém acredita, quando tudo em volta parece dizer para você parar. É aí que a disciplina entra, silenciosa, impiedosa, sagrada. Disciplina é acordar antes da dúvida. É agir quando o medo grita. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não tem vontade. Porque vontade é emoção. Disciplina é decisão. Você acha que grandes homens e mulheres da história esperaram se sentir motivados? Você acha que Martin Luther King, quando subiu naquele palanque, estava confortável? Que Rosa Parks, ao não ceder seu lugar no ônibus, não tremia por dentro? Que Mandela, após décadas em uma cela, sentia coragem o tempo todo? Claro que não. Mas eles tinham algo que ultrapassava o medo. Uma força interna que vinha da decisão de nunca abandonar sua missão. Eles entenderam que coragem não é ausência de medo, é a escolha de seguir apesar dele. E aqui está uma verdade que ninguém te conta. Você nunca vai estar 100% pronto. O medo vai estar lá. A dúvida vai estar lá. O desconforto vai estar lá. Mas você entra mesmo assim. Você age mesmo assim, porque a ação é a cura da estagnação. Você não se torna forte antes de agir. Você age e então se torna forte. E aqui entra um dos maiores segredos da mentalidade de crescimento: o poder da ação imperfeita. Muitos se paralisam esperando o momento ideal, o plano perfeito, a oportunidade mágica. Mas o universo não responde à perfeição, ele responde à movimentação. O universo favorece quem começa, quem se levanta. Quem tenta, erra, aprende, ajusta, tenta de novo. O universo não recompensa o planejador eterno. Ele recompensa o guerreiro que pisa na arena. Não espere confiança para começar. Comece. E a confiança virá da experiência. E não confunda falha com fracasso. Fracasso é parar. Falha é parte do processo. Todo aprendizado é construído sobre os escombros de tentativas anteriores. Você não aprende a caminhar sem cair, não aprende a liderar sem errar, não aprende a viver grande sem fracassar feio em algum momento. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de fazer a lâmpada funcionar.
E quando lhe perguntaram como ele lidava com tanto fracasso, ele respondeu: Eu não fracassei 1000 vezes. Eu descobri 1000 formas de não fazer uma lâmpada. Essa é a mentalidade de crescimento. É enxergar o erro como escada, o desafio como mestre, a dor como esculpidora da sua grandeza. Mas há um ingrediente que transforma esse processo em uma jornada mágica: a gratidão. Sim, gratidão. Não como clichê barato, mas como ferramenta de transcendência. Porque enquanto a maioria reclama do que falta, o verdadeiro transformador agradece pelo que já tem e atrai mais. A gratidão muda sua frequência. Tira você da escassez e te alinha com a abundância. Faz você perceber que tudo o que precisa já está aqui em forma de potencial, de recurso interno, de oportunidade camuflada. Ser grato não é ser passivo, é reconhecer o valor até nas batalhas. É olhar para trás e entender que tudo, absolutamente tudo, contribuiu para a sua evolução. Até aquilo que parecia te destruir. Porque a dor não vem para te parar. Ela vem para te moldar, para te fortalecer, para te lembrar que você está vivo, em movimento, em mutação. A vida não é linear. Ela é um ciclo. E dentro desse ciclo, o que te mantém no jogo não é o sucesso contínuo. É a adaptabilidade. Quem não se adapta, quebra. Quem não se reinventa, desaparece. Olhe para os gigantes do nosso tempo. Elon Musk falhou inúmeras vezes com os foguetes da SpaceX. Poderia ter parado, mas adaptou, aprendeu, evoluiu. Hoje envia naves ao espaço como quem envia e-mail. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Poderia ter se vitimizado, mas reinventou sua mente. Criou a Pixar, retornou à Apple e transformou o mundo. A adaptação é o segredo dos indomáveis. Não importa o que tiram de você: dinheiro, posição, apoio, elogios. Se você mantiver a mente aberta e o espírito resiliente, você sempre volta, sempre se levanta, sempre encontra outro caminho. E essa é a essência da resiliência. A capacidade de resistir não com rigidez, mas com flexibilidade. Você não é uma rocha, você é um rio. E rios contornam montanhas. Rios não quebram, rios fluem. Rios encontram caminhos novos mesmo diante do intransponível. A mente de crescimento entende isso. O erro não define, o fracasso não finaliza, a perda não termina a jornada. Tudo é ferramenta, tudo é semente, tudo é parte do script maior. E esse script tem um autor: você. Você não é coadjuvante da própria vida. Não nasceu para assistir, nasceu para criar, escrever, dirigir, transformar. Mas para isso, precisa romper o ciclo da passividade. Precisa estudar, observar, absorver. Porque o aprendizado é a arma do novo mundo. Quem para de aprender, começa a morrer por dentro. E aqui está o detalhe: aprender não é decorar, é transformar. Aprender é questionar suas certezas, é se despir da arrogância, é ouvir mais, é ler o que desafia sua mente, é conversar com quem pensa diferente, é ter humildade para dizer: eu não sei tudo, mas estou disposto a crescer. Essa disposição muda tudo. Ela transforma qualquer um em gigante. Porque quem aprende constantemente nunca envelhece, nunca endurece, nunca se torna refém do passado. A mente de crescimento é jovem em qualquer idade, porque ela sabe que cada dia é um laboratório, cada conversa é uma aula, cada obstáculo uma chance de refinar sua força. E quando você junta tudo isso, clareza, propósito, disciplina, ação, gratidão, adaptabilidade, resiliência, aprendizado, você começa a despertar algo indescritível. Um estado de presença, um estado de poder interno, uma vibração que altera sua realidade. Você começa a viver de dentro para fora, a liderar com o coração firme, a enxergar possibilidades onde outros veem limites. Você começa a inspirar, sem dizer uma palavra, porque sua vida se torna a mensagem. E quando a sua vida se torna a mensagem, você não precisa mais provar nada para ninguém. A energia que você carrega
fala por você. As escolhas que você faz gritam mais alto do que qualquer discurso. E nesse momento, algo extraordinário acontece. O mundo começa a responder de forma diferente, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você caminha com mais firmeza, sua voz carrega mais verdade, seus olhos enxergam mais longe. E, acima de tudo, sua alma para de mendigar aprovação. Ela começa a transbordar direção. É isso que a mentalidade de crescimento produz, uma mente livre. E uma mente livre é a coisa mais poderosa que existe, porque uma mente livre não é dominada pelo medo, não é manipulada por modismos, não é limitada por estatísticas. Ela sabe que o impossível é apenas o possível ainda não executado. Pense em quando disseram a Roger Bannister que era biologicamente impossível correr 1 milha em menos de 4 minutos. Nenhum ser humano havia feito. Especialistas afirmavam, o corpo colapsaria. Mas ele não aceitou esse limite emprestado. Ele quebrou a marca. E, como um milagre, semanas depois, outros também começaram a quebrar. Não porque o corpo mudou, mas porque a crença foi quebrada. É assim que a mente funciona. Ela vive sob o teto que você aceita. Mas quando você destrói esse teto, descobre que o céu sempre foi apenas o começo. Você não foi feito para rastejar com os que se contentam. Você nasceu para voar com os que ousam. Mas o voo não começa no corpo, começa na mente. Uma mente acorrentada nunca terá um destino diferente. Mas uma mente libertada não conhece limites. E essa libertação começa quando você assume a responsabilidade pela sua vida. Porque enquanto você culpar o governo, o chefe, a infância, o clima, o signo, a sociedade, você está entregando seu poder. Está dizendo, não sou autor, sou vítima. Mas não existe crescimento na vitimização. Não existe glória no papel de coitado. Grandes homens e mulheres da história começaram do zero, ou pior. Abraham Lincoln nasceu na pobreza, perdeu a mãe cedo, fracassou na política várias vezes, perdeu um filho, mas nunca entregou sua mente. Ele dizia, as pessoas são tão felizes quanto decidem ser. Você decide. Você escolhe como interpretar, como reagir, como reconstruir. Não importa o que o mundo faz com você, importa o que você faz com o que o mundo te dá. E quando você muda sua forma de ver, muda o que você vive. Porque percepção é criação. Você vê fracasso e sente dor. Você vê lição e sente força. O cenário é o mesmo. A diferença é quem você se tornou. E agora, chegou o ponto mais importante de todos. Nada disso funciona se você não acreditar que merece. Você pode ter a visão, o plano, a estratégia, o talento, o trabalho. Mas se no fundo você não acredita que merece, vai sabotar tudo. Vai frear antes de alcançar. Vai se esconder no último segundo. Vai se limitar no exato momento em que devia acelerar. A crença no seu merecimento não é vaidade, é identidade. Você precisa decidir. Eu mereço vencer, mereço prosperar, mereço amar e ser amado, mereço ser saudável, livre, vivo, mereço construir uma vida que honre o dom que me foi dado. Você não veio ao mundo para sobreviver, você veio para impactar, para expandir, para multiplicar luz. E isso começa quando você olha no espelho e diz com toda a força, eu sou suficiente, eu sou capaz, eu sou digno, porque você é. Mesmo com as falhas, mesmo com os tropeços, mesmo com as cicatrizes. Aliás, principalmente com as cicatrizes, porque são elas que te fazem real, são elas que te conectam com o mundo, são elas que contam a sua história. E o mundo precisa da sua história, precisa da sua luz, precisa do seu som, da sua voz, da sua energia. Não esconda, não sufoque, não diminua quem você é para caber nos padrões de quem ainda não acordou. Você não veio para ser cópia, veio para ser singular. E ser singular exige coragem. Coragem de pensar por si mesmo, de andar na contramão, de ser a exceção, de ser o que ninguém espera, mas todo mundo precisa. E esse tipo de coragem não nasce da força bruta, nasce da verdade.
Quando sua vida está alinhada com a verdade da sua alma, nada te para, nada te corrompe, nada te convence a recuar, porque você se torna inteiro, e alguém inteiro pode até cair, mas nunca se perde. E quando você se recusa a se perder, mesmo nas tempestades mais violentas, o universo presta atenção. As portas que estavam trancadas começam a se abrir. As pessoas certas começam a cruzar seu caminho. Oportunidades que pareciam invisíveis começam a surgir. Porque agora você enxerga com os olhos de quem está pronto, de quem está inteiro. Mas entenda, o mundo não entrega tudo de uma vez. Ele testa. Ele pergunta em silêncio: você realmente quer isso? Está disposto a pagar o preço? Vai continuar mesmo quando ninguém estiver olhando? E é aí que entra o verdadeiro divisor de águas, a disciplina. Não a disciplina mecânica, que opera no medo, mas a disciplina apaixonada, que nasce do propósito. É fácil agir quando está inspirado. Difícil é levantar e fazer quando tudo em você quer desistir. É aí que os comuns param e os incomuns começam. Disciplina é o pacto entre o seu eu presente e o seu eu futuro. É o voto que você faz com a sua grandeza. Eu não vou te trair, mesmo quando for difícil, mesmo quando for solitário, mesmo quando eu duvidar, eu vou continuar, porque cada passo conta, cada escolha constrói. Cada dia molda a estátua invisível do seu destino. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Perguntaram: como você se sentiu ao fracassar tantas vezes? E ele respondeu: eu não falhei. Descobri 1000 maneiras que não funcionam. Isso é disciplina, isso é visão, isso é crescimento em ação. Você acha que Edison tinha mais talento que todos nós? Não. Ele tinha mais clareza, mais comprometimento. E, acima de tudo, uma mentalidade que se recusava a aceitar o impossível. Você quer mudar sua vida? Comece mudando sua rotina. Grandes sonhos não sobrevivem em hábitos medíocres. Você não pode desejar uma vida de excelência vivendo como alguém que se contenta com o básico. Você precisa se tornar hoje a versão que realiza amanhã. Acorde cedo. Alimente sua mente. Proteja sua energia. Corte ruídos. Esteja onde sua grandeza pode florescer. Você não é uma árvore. Você pode se mover. Se o ambiente está matando seus sonhos, saia. Mude, rompa, reconstrua. Sim, vai doer. Vai assustar. Vai parecer que está perdendo tudo. Mas você só perde o que não é seu quando decide se tornar quem nasceu para ser. Não aceite menos do que você é. Nem dos outros, nem de si mesmo. O mundo já está cheio de pessoas que vivem pela metade, que amam com medo, que sonham sem agir, que respiram sem viver. Você não foi feito para isso. Você foi feito para viver por inteiro, para queimar em intensidade, para impactar com presença, para tocar vidas com propósito. Mas para isso, precisa desenvolver algo que poucos cultivam: resiliência. A resiliência é o músculo invisível que sustenta os grandes. É ela que levanta você quando tudo parece perdido. É ela que te mantém de pé enquanto o chão ainda está sendo construído. Resiliência não é frieza, não é se tornar pedra, é ser como a água, flexível, mas imparável. Ela se adapta, contorna, mas nunca para. E um dia, fura a rocha. Você precisa ser assim. A vida vai te testar. Vai tirar coisas que você ama. Vai te mostrar sua vulnerabilidade. Vai quebrar suas expectativas. Mas não é para te destruir. É para te despertar. Você vai chorar. Vai se decepcionar. Vai querer sumir. Mas depois, vai se reerguer. Mais forte. Mais claro. Mais real. Porque é na dor que os guerreiros descobrem do que são feitos. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Foi rejeitado por dezenas de bancos ao tentar financiar a Disneyland. Mas ele não parou. Ele acreditava no que ninguém via. E hoje, o mundo inteiro vê o que ele acreditava. Essa é a diferença. Alguns vivem pelo que já existe, outros vivem pelo que ainda vai existir. E esses últimos são os que mudam o mundo. Seja um deles. Você não precisa de garantias. Precisa de fé.
Não a fé religiosa ou vazia, mas a fé que habita no âmago de quem decide. Que diz: não importa quanto tempo leve, não importa quantas vezes eu caia, eu vou continuar, eu vou construir, eu vou deixar meu nome gravado na história que estou escrevendo com a minha vida. Você quer sucesso? Não procure atalhos, eles são armadilhas disfarçadas. Procure alinhamento entre quem você é e o que você faz, entre o que você diz e o que você vive, entre o que você sonha e o que você executa. O sucesso real não está em parecer grande, está em ser grande, por dentro, no silêncio, quando ninguém aplaude. É aí que tudo começa, é aí que a semente cresce, é aí que a revolução se forma. E é nesse silêncio que você encontra a verdade. A vida que você busca lá fora começa dentro de você. Começa quando você para de negociar com seus medos, quando você fecha a porta das desculpas, quando você queima os botes e diz: agora é só pra frente. Veja bem, grandes transformações não acontecem com grandes gritos. Acontecem com pequenas decisões diárias. Aquela escolha de continuar, mesmo cansado. Aquele não que você diz para o conforto. Aquele sim que você dá para um desafio. É isso que molda gigantes. Henry Ford foi ridicularizado quando disse que queria construir um carro para as massas. Disseram que era loucura, disseram que era impossível, mas ele não vivia na realidade dos outros, ele vivia na visão dele. E porque ele acreditou e o mundo mudou. Você tem essa mesma centelha, essa mesma capacidade, mas precisa parar de se esconder atrás das versões menores de si mesmo. Você não foi feito para apenas sobreviver, você foi feito para voar. Mas o voo exige leveza, e leveza exige libertação. Você precisa soltar o passado, perdoar o que te feriu, aceitar o que não voltou e entender que tudo o que te quebrou também te construiu. Cada fracasso foi uma lição, cada perda, um realinhamento, cada não que a vida te deu era um sim para algo maior. A gratidão não é só uma emoção, é uma ferramenta. Ela não ignora a dor, ela a transcende. Quando você escolhe ser grato até pelo caos, o caos perde o poder sobre você. E de repente, tudo muda. Você não está mais lutando contra o mundo, está dançando com ele. Você não está mais tentando controlar o imprevisível, está crescendo com ele. A adaptabilidade é o novo superpoder. Em um mundo que muda todos os dias, quem se adapta, lidera. Veja Darwin, ele nunca disse que o mais forte sobrevive. Disse que o mais adaptável prospera. Isso vale para ideias, para empresas, para pessoas, para você. Seja flexível na forma, inabalável no propósito. Se algo não deu certo, mude a abordagem, não o destino. Se o caminho fechou, encontre outro. Ou construa um. Ou voe por cima. Você não é limitado pelas circunstâncias. É impulsionado por elas. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que escolhe fazer com o que aconteceu. E se tem algo que ninguém pode tirar de você, é a sua decisão de continuar. Lembre-se, toda vez que você sente que não vai aguentar mais um passo, é porque está perto de um salto. Toda vez que o peso parece insuportável, é porque você está prestes a romper com sua velha versão. Não recue, não negocie com o velho eu, não desista agora. Você não chegou até aqui para ser quase, você chegou até aqui para vencer. E vencer, no fundo, não é sobre aplausos, fama ou fortuna. Vencer é acordar e saber que está vivendo com coragem, que está sendo quem nasceu para ser, que está construindo, passo a passo, uma vida que honre a sua existência. Porque, no fim, não é sobre quanto tempo você vive, é sobre quanto de você vive em cada dia. E quando essa consciência se instala, tudo muda. O medo perde força, a dúvida se cala, o passado se dissolve e você renasce. Você volta a ser dono de si, volta a comandar seu destino, volta a ser aquela força que a vida respeita, porque vive com intenção. A mente liberta não volta para jaulas, a alma desperta não aceita correntes. E quando você se liberta, transforma tudo ao seu redor, porque sua luz não é só sua, ela ilumina outros caminhos, ela desperta outras almas.
Ela mostra o que é possível para quem ainda não acredita. Então vá, viva grande, pense alto, sinta profundamente, haja com propósito, e se o mundo disser que é impossível, sorria. Porque você já não pertence ao mundo das limitações, você pertence ao mundo da criação, ao mundo dos que constroem o novo, dos que rompem com o velho, dos que fazem da vida um legado, e não apenas uma existência. Liberte sua mente. Transforme sua vida. O resto vai seguir o seu passo.